Este seminário conta com o patrocínio de Bradesco Asset Management, Vanguard, Aditus Consultoria, Binswanger, BNP Paribas Asset Management, B&A Mellon, Brasil Capital, Franklin Templeton Investimentos, Hancock Asset, JP Morgan Asset Management, Stepstone, TAG Investimentos, 20 Partners, Way Investimentos, Integral Investimentos, Private Equity Bay, Sul América, e conta com o apoio do Banco Pan, a quem muito agradecemos pelas parcerias efetivadas. Nós lembramos que este evento conta com a participação do CDI itinerante, instalado no foyer, onde as senhoras e senhores poderão adquirir publicações diversas na área de investimentos e de previdência complementar. Nós iniciaremos a programação de hoje com um painel que aborda o tema Investimento Imobiliário, Perspectiva, Desafio e Oportunidade. Nós temos o prazer de convidar para compor o palco o senhor Tiago Novaes Vilas Boas, diretor administrativo e financeiro da Ecos. Convidamos agora os palestrantes deste painel, senhor Fabiano Nogueira Alves, gerente imobiliário da FUNCEF. Senhor André Tapajós Cunha, gerente executivo da Diretoria de Investimentos e responsável pelos investimentos imobiliários da Previ. Senhor Newton Molina Neto, diretor da Binswanger. Nós solicitamos que os nossos convidados ocupem seus lugares e lembramos a todos que a participação em período integral neste evento assegura 13 créditos no PEC, Programa de Educação Continuada. Lembramos também que todos aqueles que aqui chegaram hoje e não passaram pela mesa da nossa equipe de secretaria para poder fazer a leitura da pontuação pelo código de barras no crachá, no horário do café deverão ir até lá para que possam pontuar também a presença no dia de hoje. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel o senhor Tiago Vilas Boas. Bom dia, obrigado pelo convite, abraço. Esse segmento imobiliário, realmente, com a alteração da 4661, de restringir os investimentos, trouxe uma discussão bastante acalorada. Se, por um lado, a dureza dos planos BD pode ensejar alguma mudança nesse tipo de segmento, nós temos os planos BD com dureza mais curta e talvez o investimento imobiliário não seria o melhor casamento com a dureza curta, e ainda também tivemos alguns casos de investimento que talvez não foram tão bem sucedidos. Tá? Mesmo assim, se a gente olha o conjunto da obra, tá? O segmento imobiliário em janelas temporais de 10 anos, janelas mais longas, talvez investimento imobiliário em carteira própria talvez seja o melhor investimento, se não está entre os melhores das entidades que têm uma carteira bem gerenciada. E eu até depois gostaria de ouvir um pouco da FUNCEF, da Previ, com relação a esse resultado de suas carteiras, citar também dos melhores investimentos. O ambiente atual de juros baixos, e estabilidade econômica é um ambiente extremamente propício para o investimento imobiliário. Então, se a gente ainda tiver aliado esse investimento baixo, essa estabilidade, se a gente tiver uma volta do PIB, que pega imóvel na veia, você vai ter anos daqui para frente extremamente positivos para o setor imobiliário. E a gente vem justamente com essa medida de restringir o investimento na carteira própria, que é uma dificuldade que eu acho que todos nós vamos ter, de como desinvestir nessa carteira. Isso deve ser tratado aqui hoje. E o fato, tá, para finalizar aqui minha fala, o fato é que o investidor institucional vai precisar continuar investindo no segmento imobiliário. Ele vai investir com carteira própria, que não pode, então ele vai passar a investir de uma forma
terceirizada, mas, de fato, nós não podemos ficar fora do segmento imobiliário, porque o segmento imobiliário é o ativo que mais oferece lastro para transações no mercado de capitais, seja transações de crédito, de securitização, seja transações de investimento no ativo. Quer dizer, é o grande arcabouço no mercado, talvez muito demandado lá na frente por investimentos. O imóvel ele vai originar, eu acho, muitas operações novas e vai atender muitos fundos de pensão. Então, eu gostaria, dito isso, eu acabei não comentando que a questão dos currículos vão ser apresentados durante a apresentação, vão ser mostrados durante a apresentação dos senhores, e vamos iniciar com o senhor Nilton Molina Neto, diretor da Biswanter. Então, seriam 25 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar desse painel e também parabenizar a ABRAP, Devanir, Luiz Ricardo, parabéns aí por mais um excelente evento. Aproveitando a fala do nosso moderador Tiago, eu vou trazer para vocês inicialmente um overview sobre o mercado imobiliário de escritórios A e A+, aqui da região de São Paulo. Eu escolhi São Paulo por ser a região onde a gente tem o maior número de transações de imóveis desse padrão. Nesse gráfico, vocês podem observar nas barras o estoque que a gente tem por região, e em percentuais a gente apresenta as taxas de vacância atuais de cada uma dessas regiões, e dentro dos círculos, valores pedidos de locação para cada uma das regiões, em média, né? E se a gente observar, esses valores eles não são homogêneos, né? A gente tem áreas que têm uma taxa de vacância de, por exemplo, 57%. Na Chácara Santo Antônio, é uma região super nova. A gente teve diversos empreendimentos sendo entregues nessa região nos últimos 4 anos. E com o mercado recessivo, a gente ainda não conseguiu ter espaço para absorção de todo esse espaço. E mesmo com um preço pedido baixo, né, um preço pedido médio de R$ 63,00 o metro. Em compensação, o outro extremo é a região da Faria Lima. A região da Faria Lima, que é a terceira barra, ela já conta com 9% de vacância. E conta com também um dos maiores preços pedidos aqui de São Paulo, R$ 131,00 o metro quadrado, e com um estoque de quase 500 mil metros. Eu vou escolher especificamente essa região da Faria Lima para explicar para vocês como que a Binswanger faz uma previsão de qual que a gente imagina que vai ser o valor pedido e o que vai acontecer em determinadas regiões para os próximos 3, 4 anos. Em azul, vocês podem ver a evolução do valor pedido nessa região da Faria Lima de 2007 a 2018. E em verde, a curva de vacância. Obviamente, à medida que a vacância vai baixando, os preços vão subindo. Então, vamos pegar como exemplo essa transição de 2013 para 2014. Em 2013, o preço praticado na região era de R$ 166,00 o metro. Em 2014, a gente teve uma redução desse preço para R$ 135,00. E isso fez com que diversas empresas mudassem de localizações em empreendimentos com menor padrão construtivo, em localizações menos estratégicas, e fossem para a Faria Lima, muitas vezes gastando o mesmo valor. Esse é um efeito que a gente chama de flight to quality. E hoje a gente chegou a ter vacância de 20% nessa região da Faria Lima, em 2016, e hoje a gente está com uma tendência de aumento de preços e baixa de vacância, e eu vou explicar para vocês o porquê. Esse gráfico ele demonstra a evolução do estoque dessa região de 2017 a 2021. E por que a gente consegue prever, né, quais são as entregas
que a gente vai ter para os próximos 3 anos. Porque um empreendimento em uma região como a Faria Lima, ele demora 4, 5 anos para ficar pronto. Você tem a compra do terreno, a diligência documental desse terreno, depois da diligência documental, a construção de um projeto, a aprovação desse projeto na prefeitura, finalmente o início das construções e a entrega da obra. Então, a gente tem informações do pipeline de todos os projetos que foram aprovados na prefeitura e a gente consegue estimar o volume de entrega para os próximos anos dessa região. A gente vai ter mais ou menos 80 mil metros entregues, divididos nesse ano e 2020. E nesse gráfico, eu trouxe para vocês uma projeção da vacância dessa região. Historicamente, se a gente olhar os últimos 10 anos na Faria Lima, a gente tem uma absorção de 23 mil metros quadrados por ano. E foi o que foi considerado na curva amarela, né, que é o cenário realista. Se a gente continuar com essa mesma absorção de 23 mil metros, em 2019 a gente vai ter a vacância próxima de 0. Então, a gente vai ter uma demanda reprimida. E aí, em 2020, no ano seguinte, a gente tem a entrega de 2 edifícios, a vacância vai subir, mas aí, novamente, nos próximos 2 anos, a gente tem novamente a vacância chegando próxima de 0. O que a gente pode concluir com isso? O valor dos imóveis nessa região vão subir e, provavelmente, num curto espaço de tempo, a gente vai ter valores praticados na faixa dos R$200 o metro quadrado nessa região da Faria Lima. Como vocês sabem, o mercado imobiliário ele está submetido a um ciclo, e a gente tem diversas informações e diversos indícios que a gente está passando de uma fase de transição da crise para o crescimento do mercado. E o que mostra isso para a gente? Inicialmente, é a redução das taxas de vacância. A gente já tem Faria Lima, por exemplo, a 9%. A gente já tem diversas regiões, e não só com o mercado de lajes corporativas, também o setor de condomínios industriais a gente já está vendo também uma queda de vacância. Obviamente, os condomínios industriais eles vão demorar um pouco mais para retomar as atividades e para ter alta nos preços, porque dependem do crescimento da indústria. E a indústria veio com um movimento refreado dos últimos 4, 5 anos. Então, a gente pode concluir com muita certeza que é o melhor momento para comprar imóvel. Hoje, a gente tem os imóveis ainda precificados em baixa e a gente tem uma possibilidade de aumento dos valores de locação para os próximos anos. Então, realmente é um bom momento para o mercado e vão surgir diversas oportunidades para os próximos anos. Eu resolvi trazer para vocês 3 pontos que eu entendo que podem impactar o setor imobiliário aqui no país. O primeiro é a mudança do perfil dos proprietários de imóveis industriais. Historicamente, as empresas tinham orgulho, né, de colocar no cartão sede própria e tal. Eu acho que hoje eu nunca mais vi um cartão de visita que tem escrito sede própria. Imagino que vocês também não. E a gente está vendo uma movimentação dos proprietários desses imóveis industriais, das indústrias que são proprietárias de imóveis industriais e ocupantes, migrando para operações de sale-leaseback. A Binzo Angra fez a primeira operação de sale-leaseback aqui no Brasil, nos anos 2000, para a BASF, e desde então a gente continuou fazendo diversas operações desse tipo. E a gente também tem o caso das indústrias e das empresas que estão buscando expansão, ou indústrias internacionais que estão vindo para o Brasil e ainda não têm uma operação industrial, e essas indústrias e empresas estão buscando operações de BTS. Essa semana eu recebi no escritório uma Câmara de Comércio Asiática, e a empresa, o associado da Câmara de Comércio, quer montar uma operação aqui no Brasil para o setor de autopeças.
E condição inicial para acontecer o negócio seria uma operação de BTS. Ele está buscando um investidor para comprar o terreno, para construir a fábrica, e ele vai pagar um aluguel de longo prazo. E o que isso vai trazer? Vai trazer diversas oportunidades no setor, para os family offices e para os fundos de investimento imobiliário, na aquisição de imóveis industriais com grandes contratos de locação de longo prazo. Segundo ponto, crescimento do e-commerce. Hoje, já 18% dos nossos condomínios industriais eles são ocupados pelo setor logístico. E com o crescimento do e-commerce, a gente vai ter um aumento em relação à necessidade de centros logísticos para basear essas operações. A gente também, essas operações dos grandes centros logísticos, elas estão vinculadas à necessidade de menores entrepostos em regiões estratégicas. Por quê? Vamos pegar São Paulo como exemplo. A região, as grandes vias de acesso que cortam a cidade de São Paulo, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, tem uma restrição grande em relação ao transporte de caminhões de grande porte. Então, com todas essas restrições, para conseguir entregar os produtos no que a gente chama de last mile, que é o desafio da última etapa da entrega, é necessário ter esses pequenos entrepostos. E quando a gente fala de e-commerce, não tem como não falar da Amazon, né? Comentar qual que foi o efeito da Amazon nos Estados Unidos. A Amazon ela passou a ocupar um market share de diversas lojas departamentais de varejo. Então, você tem Sports Authority, Sears, que acabaram fechando diversas operações e, consequentemente, gerou a necessidade de construção de diversos centros logísticos. Então, a gente ainda não tem essa cultura de comprar tudo online, mas é uma movimentação que está acontecendo. E, futuramente, a gente espera que a ocupação dos centros logísticos ela aumente por conta do e-commerce. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês, depois do congresso que eu participei da Abrap em Florianópolis, eu não poderia deixar de falar de tecnologia, Devanir. Esse gráfico ele mostra a expectativa de vendas do setor automobilístico dos Estados Unidos. Se vocês observarem, em 2015, 98% das vendas dos automóveis foram feitas para proprietários e usuários. Se a gente passar para 2020, para 2025, desculpa, a gente está falando 6 anos, daqui a 6 anos, já 14% desses veículos são vendidos para o setor compartilhado. E se a gente for para 2030, a gente só tem 30% dos veículos sendo vendidos para proprietários e usuários, ou seja, quase 70% do mercado de venda dos veículos vão ser para o setor de carros compartilhados, sendo que 27% carros autônomos compartilhados. Vocês devem estar se perguntando, né? O que carro compartilhado autônomo tem a ver com o mercado imobiliário? E tem muito a ver, porque se imaginar que o carro autônomo ele vai ser compartilhado, ele vai ser muito mais barato do que o transporte que a gente tem hoje, por conta de diversos fatores. O primeiro fator é não ter a necessidade de um motorista, então tem uma redução de custo. O segundo fator, o carro vai ser elétrico, então o preço combustível versus energia é muito favorável. Tem um outro fator que, como é elétrico, tem menos partes móveis, o custo de manutenção é muito menor. E, finalmente, o carro autônomo ele vai ser muito mais seguro em relação à prevenção de acidentes comparados com um motorista como eu, por exemplo, que não tem um bom histórico de direção. Então, com isso, o carro vai ser compartilhado, ele vai ser 3 pontos: acessível a um maior número de pessoas, ele vai gerar menos acidentes, então vai gerar menos trânsito, e as pessoas elas não vão se importar tanto
em morar próximo do trabalho. Hoje, eu acho que todos nós, a gente paga mais por morar próximo do trabalho, para não querer pegar 2 horas de trânsito de translado do escritório até a nossa casa. Então, esse primeiro gráfico, em laranja, vocês veem a curva do mercado imobiliário atual. Aqui, nessas barras, a gente tem os grandes centros urbanos, eles são localizados nessas barras, e esse gráfico em azul pontilhado, o mercado imobiliário futuro residencial dessas regiões. Então, a gente vai ter uma redução dos preços dos imóveis nos grandes centros urbanos e um aumento dos imóveis nas regiões metropolitanas. As pessoas elas vão aceitar morar mais longe, porque o trajeto vai ser mais tranquilo. As pessoas vão voltar para casa lendo, trabalhando, estudando. E nessa segunda parte do gráfico, isso aqui demonstra o volume de self-storages nos Estados Unidos hoje. E essa barra em azul, as duas barras, é o que eu chamo do volume de self-storages ocultos. O que é isso? São as garagens das nossas residências e dos nossos apartamentos. O que a gente vai fazer com esses espaços se daqui a 12 ou 15 anos 70% da população não vai ter carro? Então, a gente já tem diversas empresas internacionais estudando como fazer a ocupação e como otimizar esses espaços. Vamos voltar para 2018, né? Eu fui muito longe. 4661, diversos desafios no setor imobiliário, uma nova destinação dos ativos em 12 anos, e essa nova destinação ela pode ser tanto a venda plena quanto a criação de fundos imobiliários exclusivos, e também tem a limitação da compra de novos imóveis, isso a partir de maio de 2018. Eu entendo que vocês participam aqui das grandes fundações que têm características de investimento forte em imóveis, e essas grandes fundações, ao longo do tempo, elas desenvolveram equipes e pessoas super capacitadas. Exemplo, vocês vão ver as palestras do Fabiano e do André, Fabiano da FUNCEF e André da Previ, e eles vão mostrar todo o conhecimento que eles têm no setor. Mas a gente também tem as outras fundações, que não têm característica de investimento em imóveis. Então, qual que é o papel da Binswanger nesse todo, né? É auxiliar as grandes fundações da forma que a gente vem auxiliando, fazendo avaliações imobiliárias, estudos de viabilidade, estudos de vocação, análise de carteira imobiliária e também na representação da venda e locação dos grandes ativos. E para as outras fundações, o nosso papel é tentar preencher a lacuna da falta desse profissional expert no setor imobiliário. Então, o que eu imagino que deveria ser feito, né, para gerar um impacto menor do que foi causado pela 4661? Começar com uma análise do portfólio imobiliário de cada uma das fundações. Essa análise trazer dados do mercado do entorno desses imóveis, das condições físicas desses imóveis, da qualidade dos locatários, e aí posicionar cada um desses imóveis na curva do ciclo imobiliário que eu comentei para vocês no início da palestra, e comparar como que esse imóvel está no ciclo imobiliário dos imóveis daquela região e daquele padrão específico. E aí, após isso, entender quais são as perspectivas de valorização e agregação de valor. Elas podem ser tanto um retrofit, quanto a melhoria dos locatários, e aí, finalmente, a gente traçar um plano de estratégia que atenda os itens estipulados pela 4661 e que a gente possa trazer, ao longo desses 12 anos,
a melhor solução financeira para cada uma das entidades que estão aqui. Eu queria terminar trazendo uma notícia de mercado muito relevante para a Binswanger. Ontem a gente concluiu a compra da consultoria imobiliária NAI Brasil. Hoje a Binswanger ela conta com 40 colaboradores, tanto voltados para a área de consultoria quanto voltados para a área de transação. E com essa nova aquisição a gente vai trazer mais 25 pessoas para o nosso time. Com certeza vamos aumentar a nossa capacidade de entrega, vamos ser mais competitivos e eu espero, junto com vocês, conseguir traçar um plano futuro aí para os próximos 12 anos em relação ao investimento imobiliário de cada uma das fundações. Obrigado. Alô? Obrigado, Newton. A palestra até acabou com 5 minutos de antecedência. E agora nós convidamos o Fabiano Alves, gerente imobiliário da FUNCEF. Bom dia a todos. Certo. Então, o Thiago já me apresentou, meu nome é Fabiano Nogueira, atualmente sou gerente de investimentos imobiliários da FUNCEF. Gostaria de cumprimentar aqui aos dirigentes da ABRAP presentes, saudar também o diretor superintendente da Previc, que esteve conosco ao longo do dia de ontem, nos prestigiando. Agradecer, em nome da FUNCEF, o convite que a ABRAP nos fez para participar desse fórum, desse debate, aos membros aqui compondo a mesa, e parabenizar também a ABRAP pela organização do evento. Vamos lá. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, então a FUNCEF ela é a Fundação dos Economiários Federais. A gente administra os planos de previdência complementar dos empregados da Caixa Econômica. Atualmente são 135 mil participantes, um patrimônio ativo de 61,7 bilhões, e o segmento o investimento direto na carteira imobiliária representa 5,1 bilhões aí em ativos. Para a gente contextualizar um pouquinho, falar de perspectivas, ao longo do dia de ontem, quase todas as palestras, né, começaram falando das perspectivas de introduções de reformas, o que já vem sendo falado fortemente pelo Paulo Guedes, e os reflexos que isso pode ter também nos nossos indicadores e, consequentemente, também no mercado imobiliário. A execução das reformas é crucial para o nosso futuro. A FUNCEF está bastante otimista que eles vão conseguir emplacar pelo menos umas 3 das reformas previstas. E uma fala particular, que já tem um reflexo direto aí no nosso consumo, em um dos subsegmentos que a FUNCEF gosta de investir, que é o segmento de shoppings, levar o imposto de renda até 5 salários mínimos, isentar, né? E isso beneficiaria o consumo discricionário, é uma verba que vai direto para o varejo, e a nossa expectativa é de contínuo aumento no segmento de shoppings. Aqui um pouquinho das nossas projeções. Então, o que a FUNCEF acredita com as reformas no cenário de curto prazo para 2019, um PIB de 2,3%, e sem as reformas a gente estaria mantendo um crescimento aí de 1%. Taxa Selic a 7,75 com reformas, e sem reformas ela voltando a quase 2 dígitos para 9,50. A gente falando de perspectivas num todo, só os últimos anúncios que a gente coletou aqui de diversas fontes, esse mercado bastante otimista, que com certeza esse otimismo também vai refletir no mercado imobiliário. Aqui algumas empresas que já anunciaram investimentos, esses investimentos anunciados do último dia 28 até o dia 3 do 11, na última semana, né, a semana pós-eleições. Grandes grupos aqui já prevendo investimento de mais de 3,8 bilhões no curto prazo. Dentro de casa, as oportunidades aqui que a gente vem acompanhando junto com a Caixa Econômica, a Caixa, o nosso vice-presidente Paulo Antunes, já anunciou a previsão de recursos para financiamento de habitações no ano de 2019, na casa de 85 bilhões,
Se a gente for olhar comparado ao que já foi realizado em 2018, uma perspectiva de fomento aí no mercado de mais 10,97%, né? E isso é fortemente vinculado aos planos de Minha Casa Minha Vida, com várias construtoras parceiras da instituição. Um pouco também do que a gente vem acompanhando do otimismo do mercado. O Christoph Schumacher, ele é o líder global da área imobiliária do Credit Suisse. Em entrevista no dia 31 de outubro último, fala dele, eles estão bastante otimistas com possibilidade de investimentos no mercado imobiliário na América Latina como um todo, e na visão deles o valor dos imóveis ainda não recuperou, né? Então a gente ainda oferece uma atratividade forte para o investidor institucional externo. Aqui um pouco para homenagear o nosso parceiro, a Bizuang. A FUNCEF ela é uma cliente das informações e da coleta da pesquisa de mercado que a Bizuang realiza. São fontes que subsidiam a nossa tomada de decisão, e a curva que a Bizuang apresenta no cenário imobiliário corporativo em São Paulo já mostra essa retomada no presente e no curto prazo. Os próximos itens da nossa pauta é falar um pouquinho de desafios e oportunidades, mas são dois temas que não dão para falar, né, separadamente, né? Então, desde 1800 e alguma coisa, o Albert Einstein já unificava os dois, dizendo que não há, no meio de dificuldades, encontram-se as oportunidades. Então, esses próximos dois itens a gente vai conduzir simultaneamente. Para a Fundação, que tem uma carteira representativa no investimento imobiliário, à luz da 3792, extinta, que limitava a participação de investimentos diretos em 8%, a FUNCEF estava desenquadrado, teve um desenquadramento passivo nos últimos anos, com desvalorização de outras carteiras e manutenção do valor econômico dos nossos ativos. Então, a gente teve um limite superior a 8%, mas com a advinda da 4661, esse limite agora foi para 8%, entretanto, para investimentos por meio de fundos imobiliários, CRIs e CCIs. O objetivo da 4661, no nosso entendimento, era trazer um aumento de rentabilidade, um aumento de liquidez, uma redução de custos e uma gestão mais profissionalizada. FUNCEF, especificamente, já tem 40 anos de história de investimentos no setor imobiliário. Nós temos uma estrutura de governança forte. Se olharmos no acumulado desse período, é uma carteira que entrega meta atuarial, vem superando todos os índices de mercado. Então, o aumento de rentabilidade, a gente não tem uma expectativa forte em empacotar os nossos ativos, colocar em algum fundo imobiliário, a gente não acredita que isso vai aumentar a rentabilidade. Liquidez. Hoje, os fundos que a gente tem acompanhado, fundos imobiliários listados, uma liquidez, o fundo de maior liquidez, a gente identifica 3 milhões aí de movimentação diária. A nossa carteira de 5 bilhões, para a gente diluir isso, seria aí mais de 5 anos. A redução de custos. Hoje, o nosso custo de administração da carteira imobiliária é de 0,017% sobre o nosso patrimônio. Da primeira rodada de negociações que fizemos com os gestores de fundos, a gente não está identificando nenhuma taxa de administração próxima da nossa. A gente vai estar falando aí de um aumento de 5 vezes, a partir de 1%, 1,5%, e a gente está arredondando 0,2% aí do nosso patrimônio. Então, a gente também não conseguiu identificar ainda essa redução de custos que a legislação pretendia. E uma gestão mais profissional, no caso da FUNCEF, que hoje a maioria dos nossos shops já são administrados por grandes players, BR Malls, Multiplan, Ancar, e a gente já tem uma equipe de analistas bastante qualificada,
e uma estrutura interna muito voltada para a governança desses ativos. A gente já tem ferramentas desenvolvidas, o acompanhamento é muito próximo, e então a profissionalização aqui também a gente está com dificuldade de entender aonde ela vai entregar um aumento de capacitação do nosso time. Um pouquinho já dos desafios aí dos próximos anos, falando um pouco das 5 maiores fundações. A FUNCEF hoje com 5,10, ela tem o segundo maior carteira do investimento imobiliário entre os fundos de pensão, e os 5 maiores totalizam aí 21 bilhões e 500 milhões de reais para serem parte disso ofertado a mercado e parte disso integralizado em fundos, e a gente passando a gestão dessa carteira para gestores terceirizados, né, com um aumento expressivo de custo nas nossas instituições. A posição do segmento imobiliário da FUNCEF hoje com 5,116, temos apenas 670 milhões hoje em fundos de investimentos. Os 516 são imóveis com administração direta. As cédulas de crédito imobiliário, a FUNCEF ainda tem muito pouco, apenas 20 milhões. E com a previsão da 4661, com limite de até 20%, a FUNCEF passaria a ter uma margem para dobrar o seu patrimônio investido no segmento. Então, a gente teria uma margem de mais 6 bilhões e 500 milhões para fomentar o mercado imobiliário e agregar nossas carteiras do segmento. Para isso, a FUNCEF hoje está trabalhando na política de investimentos, revisão da 1920, a aprovação dessa política de investimentos. A política que está aprovada para 18-22, ela não prevê nenhum espaço para investimentos no setor imobiliário. Ela foi construída à luz da 3792, onde estávamos desenquadrados. Agora, nessa revisão de PI, é uma carteira que a FUNCEF gosta, é uma carteira que no histórico vem entregando meta atuarial e um risco muito baixo. Na expectativa de retomada desse mercado, certamente a FUNCEF vai ser um dos investidores no segmento aí nos próximos anos. Aonde a FUNCEF investe dentro do setor, no subsegmento, então 39% hoje do nosso capital investido são em shoppings, 29% em edifícios de lajes corporativas, 16% são shoppings, 6% em agências, 5% apenas em galpões logísticos e 5% também em projeções, em participações de VGVs para residenciais. A gente falando de oportunidade e tempo, então a 4661, ela nos impôs aí um limite de até 12 anos para enquadrar nossas carteiras, né, constituir fundos ou a gente liquidar alguns ativos. E como já dizia Jack Welch, é melhor agir rápido demais do que esperar tempo demais. Então a FUNCEF hoje ela já está conduzindo diversas análises. Nem todos os nossos ativos serão integralizados em fundos. Só essa integralização a gente já teria um custo de TBI na casa de 200 milhões de reais. É um custo que não estava previsto, isso vai prejudicar bastante a rentabilidade no curto prazo, mas já se passaram 6 meses. Então, a gente está construindo aqui uma estratégia para identificar alguns ativos que, de fato, nós vamos a mercado para vender e alguns ativos a gente vai constituir alguns fundos para abrigá-lo. E isso se não houver nenhuma mudança, né? Falando um pouquinho dos subsegmentos e as nossas expectativas, o segmento de shoppings, uma reportagem recente aqui da Veja, shopping centers brasileiros possuem 12.600 lojas vazias, mas esses espaços são em shoppings ainda em fase de maturação. O que a gente tem observado? Nos últimos anos, aí, com a nossa carteira, ela é composta de 16 shoppings espalhados em todas as regiões do país, que os shoppings maduros, em 2016, estavam com a média de vacância de 7,6%,
Em 2018, essa vacância já caiu para 4%, e as nossas projeções de 19 e 20 já vem apresentando uma vacância normal dos equipamentos maduros, que é entre 2% e 3%, é a vacância que a gente tem como ideal da carteira. E estamos muito próximos desse número já voltar a acontecer. Aqui um pouco do crescimento em quantitativos de shopping centers. Então, o que eu quis mostrar nesse gráfico é uma informação da Abrace, que nos últimos anos, mesmo com a recessão do segmento, o subsegmento shopping centers, ele manteve o seu crescimento em termos quantitativos, então a oferta aumentou e são muitas unidades aí disponíveis no mercado, e no ano de 2017 para 2018 já com um crescimento de 4% na quantidade de shoppings. Um risco e uma competitividade direta para shopping centers é o crescimento do consumo digital. O Newton, há pouco, recitou um pouco desse crescimento. Então, o Brasil, em 2013, tinha uma participação de venda em e-commerce de 26%. Em 2017, já fechou com 67%. Isso a gente vem acompanhando de perto e os shoppings reinventando, né, gourmetizando, alguma série de inovações nos equipamentos para não sofrer muito com a perda da venda do varejo. No segmento de lajes corporativas, a gente identifica, com base aqui em informações e relatórios da JLL também, que continua vantajoso para o ocupante. Em 2018, a gente não tem uma perspectiva de elevação de valores. Aqui no mercado de São Paulo, um estoque de quase 4 milhões de metros quadrados. Então, apesar de ter uma perspectiva nos próximos anos aí de ocupação baixa, mas para 2018 e 2019 a gente ainda acredita que a nossa taxa de vacância vai continuar alta. Segmento de hotéis foi um segmento que nos últimos anos, de 2014 para cá, sofreu muito. As nossas últimas entregas de meta atuarial foi no período de Copa. Pós-Copa, os nossos números foram muito ruins, taxa de ocupação muito baixa, mas com o crescimento do PIB, a gente está com uma expectativa também de retomada da diária média, a taxa de ocupação e, por consequência, o RevPAR. Um pouco da vacância, então a gente mostra o que aconteceu no cenário de hotéis nos últimos anos. Foi uma redução da diária média, uma redução do RevPAR e uma redução da taxa de ocupação, mas que já a curva começa a apontar para uma retomada. O segmento logístico é um outro que a FUNCEF gosta de participar. O estoque do Brasil hoje em 19 milhões de metros quadrados, isso os logísticos A mais e B, e os estoques futuros aqui de 100 mil metros quadrados. Parece muito, mas a absorção hoje está maior do que a entrega. Então, a taxa de vacância em São Paulo e Rio de Janeiro vem caindo, os novos estoques previstos para São Paulo no curto prazo de 21 mil metros, no Rio de Janeiro de 17, e a absorção líquida em São Paulo de 102 mil metros. Então, a gente vai estar aqui reduzindo a taxa de vacância no segmento de logística. O preço médio vem se mantendo, teve uma forte redução nos últimos anos, mas estabilizou, e a nossa expectativa também, alinhada com a da Bisuang, é de uma estabilidade de preço no curto prazo. O consenso daí entre as grandes consultoras que sempre conversam com a FUNCEF, isso aqui fala deles, né, que eles pretendem lançar, mas com o pé no chão, apenas se houver segurança que o empreendimento terá boa aceitação, então não tem mais o lançar por lançar, e não vamos, e por outro lado, eles precisam lançar para girar, né, e gerar receita e justificar a existência. Então, o mercado continua gerando novos ativos, e a FUNCEF, com previsão a partir de 2019, com uma política de investimento com uma margem muito boa para a gente participar aí de empreendimentos que tenham uma projeção de rentabilidade positiva. Os fundos de pensão, a diversificação ela é natural, né? A diversificação dos investimentos em ativos imobiliários é uma prática utilizada por todos os fundos de pensão, os maiores aí no cenário mundial,
para calibrar risco e retorno, né? É um investimento com risco, a gente considera com risco muito baixo. E agora, os fundos de pensão, com esse aumento de limite, até 20%, a FUNCEF e a gente acredita que os demais continuarão investindo e fomentando o setor. E no mais é isso, é um pouquinho da perspectiva da FUNCEF aí no cenário atual, a nossa interpretação até o momento da legislação e a nossa expectativa de que possa haver alguma mudança no curto prazo. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fabiano. Vamos chamar agora o André Cunha, gerente executivo responsável pelos investimentos imobiliários da Previ. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez agradecer à ABRAP por ter convidado a Previ, né, para participar desse evento. E a Previ acabou me indicando, e o nosso interesse é tão grande na participação de eventos como esse, que a Previ me fez acordar hoje às 4 horas da manhã para chegar aqui no horário, já que vindo do Rio não é fácil, mas tudo bem, vamos lá. Meu nome é André, eu sou o gerente que a gente chama lá de Gerência de Investimentos Estratégicos, está sob responsabilidade lá da gerência que eu trabalho, né, a administração da carteira de participações, que são os ativos onde a gente tem acordo de acionista, todos os FIPs e também a carteira imobiliária, que hoje é o objeto aí da nossa conversa aí com vocês. Tá? Nos últimos 15 anos, eu já sou gerente lá da Previ, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 áreas distintas. Eu comecei na carteira imobiliária, no segmento imobiliário, que a gente chama de IMOB, depois eu passei pela parte de private equity, de valuation e compliance, e atualmente eu estou nessas áreas que eu comentei com vocês. Acho que esse daqui vai ser o nosso roteiro da apresentação, né? Apresentar rapidamente para vocês aí o que é a Previ, a composição aí dos nossos investimentos, o racional do investimento imobiliário, e a parte, acho que mais interessante vai ficar para o final, né? É onde onde eu quero provocar um pouco o mercado, né? Principalmente o mercado de fundos imobiliários. Bom, acho que eu vou pegar Alô? Oi. Fica mais à vontade ali, fica preso. Então, vamos lá. A Previ, ela é o maior fundo de pensão da América Latina. A Previ foi fundada em 1904, ela já tem mais de 100 anos. Nós temos quase 200 mil participantes, né, sendo ativos, aposentados e pensionistas. Se a gente multiplica isso aí por 4 ou 5 pessoas por família, a gente está falando entre 800 até 1 milhão de pessoas que dependem do trabalho da gente. Então, a nossa responsabilidade, o nosso dever de fidúcia aí é muito grande. E, atualmente, a gente gera 2 planos de benefícios, né? O mais conhecido é o Plano 1, que são os funcionários admitidos até 97. Eu sou da última turma do Plano 1, entrei no banco em 92. Aí, com o advento aí da Lei Complementar 108 e 109, os fundos de pensão vinculados a estatais não poderiam mais oferecer plano de benefício definido e teriam que oferecer plano por contribuição definida, né? Nós pagamos já anualmente pouco mais de 12 bilhões de reais, né? Ou seja, é 1 bi por mês que a gente tem que gerar de caixa para pagar aí a todos os nossos associados que já estão aposentados e os pensionistas. Então, é um esforço muito grande nosso para cumprir, a gente nunca deixou de cumprir regularmente aí com a nossa obrigação. Os ativos nossos até setembro de 2018, que é o número mais recente que tem, somam 182 bi, a gente teve uma rentabilidade de 12%, e nós revertemos o superávit, o déficit que a gente tinha, né, já estamos agora com superávit acumulado. Parcela considerável dessa reversão se deve à alteração da metodologia de precificação da Vale que nós fizemos recentemente. A Vale, até o final do ano passado, a avaliação era feita por DCF, né? E como nós já resolvemos parcialmente a questão da liquidez de Litel, né? Já tem metade da nossa posição de Vale já fora do acordo de acionista, nós resolvemos agora fazer uma avaliação média de mercado dos últimos 3 meses. Isso fez com que a nossa participação
aumentasse em 12 bilhões de reais dentro da Previ, com a alteração dessa metodologia. Então, agora a gente está com um superávit de 2,3 bi. E é um fundo totalmente maduro. Tá? São 82 mil aposentados, 21 mil pensionistas e 10 mil pessoas na ativa, sendo que dessas 10 mil pessoas na ativa, pelo menos mais 6 mil, podem apertar o botão hoje e se aposentar amanhã. Dentre eles, esse que vos fala. Né? Acabei de completar 50, então estou com minha carta de alforria. O plano Previ Futuros é um plano de contribuição variável, porque tem uma parte BD, uma outra parte CD, né? Uma parte de benefício de risco é BD, e depois do momento da aposentadoria em diante também é BD. Os benefícios pagos já são 23 milhões de reais, ainda é pouca coisa, é um fundo que está com quase 14 bilhões de patrimônio. Se fosse um fundo isolado, já estaria talvez aí entre os 20, 25 maiores fundos do país. Né? E a rentabilidade do fundo até setembro foi de 6%. A rentabilidade é diferente do Plano 1 por conta da Vale. Tá? A Vale é um ativo que está exclusivamente, Litel é um ativo que está exclusivamente no Plano 1. É um plano ainda em fase de contribuição, tem 84 mil pessoas na ativa, né? Aposentados são 950 e pensionistas 800. Né? Boa parte desses aposentados aqui são colegas que tiveram problema por invalidez. Né? E alguns se aposentaram de fato, porque é regra do plano que depois, com 15 anos, a pessoa sai com proporcional àquilo que contribuiu, obviamente. A composição dos investimentos da Previ. No plano 1, a Previ se difere bastante do mercado, né, quando a gente olha a participação dela em renda variável. No plano 1, a gente tem quase metade dos nossos ativos em renda variável, 41% em renda fixa, a gente tem 5,6% em imóveis, 3,2% em operação com participantes e 0,6% nos estruturados. Tá? Já no plano Previ Futuro, é diferente. A participação em renda variável ela é maior, ela é de aproximadamente 55%, né? E renda fixa, 55%. E na renda variável, 28%. No plano Previ Futuro, os associados têm o direito de escolher o perfil de risco que ele quer. Então, a média ponderada dessas decisões individuais indicam quanto de renda variável o plano tem que ter. Tá? E na parte de operações com participantes, aí 11%, imóveis 4%, né, e investimentos estruturados 1,2%. Olhando agora especificamente a parte de imóveis, né, a nossa carteira do Plano 1, a gente tem 10 bilhões de reais, está sob gestão da Previ, e dividido dessa forma, 54% em edifício comercial, 40% shopping, 5% em condomínio logístico, e os outros são uma loja que a gente tem alugado para o Banco do Brasil, é coisa pequena. Tá? Já no plano Previ Futuro, é diferente. Né? A estratégia que foi adotada no plano Previ Futuro é que ele já nascesse com ativos que gerassem renda. Então, a participação de 90% é em shopping, e basicamente em shoppings que a gente teve o direito de preferência lá atrás, e o Plano 1 cedeu esse direito de preferência para o Plano Previ Futuro. E 10% em edifício comercial. A nossa meta atuarial, daqui a pouco eu vou usar essa informação, tanto para os dois planos, é de NPC mais 5. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E a rentabilidade, né, da carteira imobiliária até setembro. 8% contra um atuarial de 7%, e o plano Previ Futuro 6,27 contra 6,98. E aqui se explica, basicamente, por conta desses 10%. Esses 10% é um ativo em construção. Então, além de não contribuir com receita, ele drena recursos. Tá? Então, por isso é que a rentabilidade do plano Previ Futuro está abaixo do que seria o indicado, que é a meta atuarial. E por que é importante para a gente aí, ter a carteira imobiliária? Né? A carteira imobiliária, como os colegas anteriores falaram, né, ela tem um efeito de amortecer o risco dentro de um portfólio como um todo. Ela funciona como um hedge contra a inflação. Normalmente, os contratos de locação são vinculados aí à renovação, a um índice de inflação.
né? Ao longo dos últimos 10 anos, nós também da Previ, se vocês pegam a retrospectiva, a carteira imobiliária ela rendeu bem mais do que a meta atuarial, mesmo com esse ciclo de baixa que a gente teve aí nos últimos anos. A nossa vacância ela é menor do que a média de mercado. Quando a gente analisa relatórios, né, de empresas como a do Newton e outras, né, então a gente pega e a gente consegue se comparar. Então, a nossa meta ficou ruim, está, né, muito grudadinho, mas a vacância comercial está em 13%, né, e a média de mercado é 21% aqui em São Paulo e 29% lá no Rio de Janeiro. E o que é muito importante, tá, a capacidade da carteira imobiliária de gerar caixa ela é mais do que proporcional do que sua participação no portfólio da Previ. A carteira imobiliária representa 5%, como vocês estão vendo ali, vai de 5 até 5,79%, e a participação dela para pagar os nossos associados, para pagar os benefícios, ela é bem maior. No último ano, em 2017, foi de 11,7%. Ou seja, se a gente fizesse uma analogia aqui com o segmento de renda variável, o dividend yield da carteira imobiliária é muito bom. É muito bom. Bom, perspectivas ou impactos, né? A 4661, o pessoal já falou, a gente tem essa meta, né, essa missão aí de fazer uma alienação da carteira aí em 12 anos. A gente está esse ponto, o que fazer, como tratar a carteira imobiliária, ele é tão relevante para a gente que entrou no nosso planejamento estratégico para os próximos anos. Nós já começamos esse estudo, obviamente, e a gente vai aprofundar ainda mais, né? E aqui começam aí as provocações, né? Porque é totalmente uma decisão, do ponto de vista econômico e financeiro, ela é inadequada a fazer a transferência dos nossos ativos para dentro de qualquer fundo. Tá? O nosso custo, daqui a pouco vai aparecer, mas eu já vou adiantar, nosso custo de administração, se eu pego todas as pessoas que estão vinculadas ao segmento imobiliário, o custo dela ano, e divido pelo total do patrimônio que é administrado, que é de 10 bi, é de 0,2%. A média dos 10 maiores FIPs, né, com mais liquidez, FIPs não, perdão, eu estou tão acostumado a falar em FIP, traumatizado já. A média dos 10 maiores FIIs, né, que seriam comparados com a gente, né, porque um fundo imobiliário, um monoativo é totalmente diferente de um fundo diversificado, né? Então, a média de taxa de administração desses fundos é de 1%, 1,05%. Ou seja, haveria uma transferência de riqueza dos associados da Previ para o mercado. Eu pago 20 milhões ano de taxa de administração, passaria a pagar 100 milhões de reais. Ou seja, uma diferença aí de 80 milhões de reais. Perpetua isso, bota aí uma taxa de 10%, isso vai aí fácil a 800 milhões de reais ano. Mais o custo de pagamento de ITBI, entre 13% e 4%, soma aí mais 300, 400 milhões de reais. Então, estou falando aí de uma depreciação, ou de uma redução da expectativa de retorno da carteira imobiliária de 1,1 bi para a gente. Tá? Então, é algo que a gente está olhando assim com muito, muito, muito cuidado. Os nossos desafios é rentabilizar a meta atuarial num cenário de queda de juros. Eu estava dando uma olhada ali como é que foi o fechamento ontem das Bs, das NTNBs. Até 2030, a NTNB está pagando inflação mais 5%. A mais longa, que é 55, está pagando 5,2%. Então, isso já é um desafio que está aí, né, posto, né? A gente já comentou também, né, que o investimento imobiliário ele é um hedge contra a inflação. A gente, quando coloca dentro, quando a gente olha o portfólio de um investidor institucional e se coloca um investimento imobiliário, a carteira como um todo tende a ter uma relação risco-retorno melhor do que se não houvesse o segmento imobiliário. E o mercado de fundo imobiliário ainda é pequeno e com baixíssima liquidez. Estava vendo aqui uma notícia que saiu hoje, né, também de um consultor, dizendo que o mercado de fundo imobiliário bateu recorde de transação em outubro. Né? Foram 400 milhões de reais negociados no mês inteiro. Assim, 400 milhões de reais. Se a gente faz 10% do mercado, e eu estou falando de todos os fundos, né?
como o pessoal comentou, o fundo com maior liquidez tem 3 milhões, a média de 2 milhões de reais, pegando os 10 maiores fundos. Eu levaria uma eternidade para sair. Né? Uma eternidade, não tem condição. O mercado de fundo imobiliário, anualmente, todo ele gira em torno de 5 bilhões de reais. Então, os 10 bilhões de reais da Previ levariam 2 anos se a gente fizesse 100% do mercado. Não tem como. O que eu comentei, né, essa é uma questão tão delicada para a gente que entrou no planejamento estratégico para 19, essa é uma obrigação que cabe a mim, ao meu time lá tratar, em conjunto lá com as outras áreas vinculadas a investimento. Né. E, assim, na nossa visão, pelo menos por enquanto, essa obrigatoriedade da terceirização dos ativos imobiliários é bom para o mercado. Para a gente, não nos parece ser adequado. Bom, falei rápido demais, né? Acho que acabamos antes do prazo e, de fato, aí o Nilton estava colocando as questões de ordem tecnológica que influenciam muito na carteira. E a gente tem uma vivência lá na própria entidade nossa, em que a gente tem uma rede varejista que era o melhor inquilino e da noite para o dia, com a questão do e-commerce e tudo mais, a empresa entrou em RJ. E os próprios bancos, né, eram inquilinos tradicionais, a gente tem 4 ou 5 imóveis alugados a banco, e vimos que um grande banco, nos próximos 5 anos, vai estar se desmobilizando de 25% da carteira. Então, assim, imóvel passou a ser uma coisa muito desafiadora. A gestão ativa de imóvel passou a ser algo demandado. Né? A gente tinha aquele negócio do buy and hold, compre e esqueça. E hoje em dia acho um desafio muito grande. O próprio carro, Nilton, que você falou, deve ter um impacto enorme nas operações de estacionamento e também nas operações de shopping, porque tem shoppings que de 10% a 20% do valuation dele através da arrecadação da área de parking. Então, assim, realmente, o setor imobiliário é um setor que não é mais para amadores, está difícil, está desafiador. No caso do hotel, que o Fabiano citou aqui da FUNCEF, a gente também não pode desprezar o efeito do Airbnb, dos alugues temporadas da vida. A gente atribui só a questão econômica, mas isso tem tido um impacto enorme. Mas, dito isso, eu queria passar aí para a plateia. Nós temos um tempo aí de 5 a 10 minutos para fazer perguntas. E aí eu passo aí para quem tiver interesse. Ô, Tiago, posso só... Pode. Eu esqueci de fazer as provocações que eu disse que ia fazer para o segmento de fundo imobiliário, né? Aí foi erro meu ali, que eu esqueci. Olhando os regulamentos atuais dos fundos imobiliários, a gente vê um potencial conflito de interesse quando a gente olha que o gestor do fundo é o mesmo cara que administra o prédio, faz a administração predial, é o mesmo cara que faz a locação, né, a parte comercial de locação, de compra e venda. Isso, no nosso entendimento lá, isso pode trazer um potencial conflito de interesse. Isso é algo que tem que ser endereçado pela indústria. Né? Uma outra coisa aí também, que aí para fomentar a discussão, esses fundos imobiliários, eles precisam... Você precisa contratar um market maker, tem que ter alguém que ajude aí a trazer liquidez para esse mercado. E não achem que serão os fundos de pensão que farão isso. Tá? Não é obrigação do fundo de pensão incentivar mercado nenhum. Tá? Se isso existia no passado, esse pensamento hoje ele está sendo cobrado. Tá? E eu estou falando aqui também como gestor de FIP. Tá? Então, essa experiência que eu tive com a indústria de FIP e com a parte regulatória e fiscalizatória, isso fez com que o nosso nível de exigência aí com a parte de FI seja bem maior. Né? Uma outra coisa que eu acho falta também, né, pelo menos para a gente poder olhar essa questão de fundo imobiliário, e aqui eu estou falando de novos fundos, eu não estou falando do estoque que a gente tem em carteira. O estoque que a gente tem em carteira, a tendência é que continue ainda conosco. Tá? A discussão sobre os riscos associados de, por exemplo, fundos monoativos
e que tem, inclusive, monousuário. A gente tem exemplo recente aí de contratos que foram rompidos, né? A Caixa lá com o prédio lá do Almirante Barroso, a Petrobras com Torre Almirante, os cotistas ficaram a ver navios, né? Pode ter lá toda regra, né, toda multa ser paga, mas, de fato, houve aí uma ruptura, né, dentro das regras, mas a expectativa dos cotistas fica bastante complicada. E é um prédio monoativo, monousuário, tem que ter toda uma reforma, né, tem que ter todo um trabalho depois, se gasta muito dinheiro para transformá-lo em multiusuário, né, ou deixar de ter aquele jeito que era específico para aquele cliente. E outros pontos, né, os regulamentos precisam estar adequados à 4661, os regulamentos precisam prever a lei anticorrupção, coisas como essa. Então, assim, para a gente começar a olhar com mais atenção o fundo imobiliário, ainda vai levar um bom tempo, e questões como essa precisam ser resolvidas. Desculpa, Tiago, eu tinha esquecido. Cara. Alguém mais deseja fazer alguma consideração? A plateia, por favor, alguém? Alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Alô, Leonardo Ribeiro, da Private Equity Bay. Pergunta para o Fabiano. Teve um processo relativamente recente de bancos que criaram fundos imobiliários com suas agências. E, se eu não me engano, a Caixa experimentou esse processo e me parece que semelhante a um processo de IPO de uma empresa em que você torna o ativo mais líquido. Imagino que há uma valorização por causa da maior liquidez do papel, né? Esse é um caso que vocês levaram em consideração nas análises de como seria o impacto dessa desimobilização, dessa terceirização, talvez, aí, dos imóveis de vocês. Foi verificado um aumento de liquidez e de precificação no processo das agências? Obrigado pela participação. De fato, a Caixa ainda continua nesse movimento, né? Tem um FII de agências, inclusive ele tem hoje um valor até expressivo para continuar a aquisição de novos ativos ou integralização de outros. E a FUNCEF, as agências ainda estão fora de fundos imobiliários. Estudando junto com o nosso patrocinador essa possibilidade de integralizar a nossa carteira, que hoje são 46 agências nesse fundo, que hoje ela tem limite para isso. Nós estamos exatamente nessa fase, nesse movimento. A gente está com as duas possibilidades, já tem um FII agências da FUNCEF estruturado, pronto para a gente integralizar isso também. Nós estamos avaliando. A liquidez está boa, né? Então, no fundo da Caixa, é um fundo que hoje a rentabilidade da carteira da FUNCEF ainda está melhor do que a desse fundo, tá? Mas é uma estratégia que está sendo bastante analisada. O que está pesando muito é o ITBI. Tá? Quando o ITBI entra para a conta, a rentabilidade vai lá embaixo. Por mais que a gente faça algum contrato contrato de pagamento futuro, colocando o ITBI para daqui 10 anos, alguma coisa nesse sentido, para a gente já diluir o custo do ITBI já no retorno de médio e longo prazo, a taxa ainda não... A rentabilidade do fundo ainda está inferior à rentabilidade da carteira administrada diretamente. Tá? Então, a gente está nessa fase de amadurecimento. Como o André também falou, a gente ainda não tem essa certeza de colocar os nossos ativos em fundos. Alguma pergunta? Nós ainda temos alguns minutos. Rápido. Sim. Oi, bom dia. Meu nome é Vitor Bidetti, da Integral Bray Real Estate. Somos gestores lá de fundos.
fomos pioneiros no desenvolvimento da indústria. Acho que a indústria tem muito a evoluir. Os desafios que colocados aí pelo colega da Previo, acho que são pertinentes. Acho que tem muito a evoluir. A indústria iniciou um movimento de crescimento, houve uma ruptura, uma interrupção em função da crise que aconteceu, então isso acabou que o desenvolvimento ficou comprometido. Mas os desafios estão aí, eu acho que é papel dos gestores e administradores fazendo um trabalho na sequência do desenvolvimento. Eu acho que se falou pouco aqui da oportunidade que se traz com a 4661 de ampliar o escopo do portfólio de 8% para 20%, dado que depoimento de vocês aí são todos positivos no retrospecto do desempenho do portfólio imobiliário, e essa limitação de 8 acabava limitando o potencial no segmento que é super compatível com o passivo que vocês têm, né? Então, nesse sentido, esse aumento, essa ampliação para 20%, através de investimento em fundos imobiliários, CRIs, CCIs, eu acho que vale a pena vocês explorarem um pouquinho mais, aí, se possível, se tiver tempo ainda. Bom, lá no nosso caso, a gente sempre ficou abaixo do limite legal, que dos 8%. Né? Vocês viram ali que a média da Previ é na faixa de 5%. E nós, atualmente, nós não temos nada de CCI e nem de CRI. Tá? Não seriam esses os pontos que a gente olharia primeiro. Tá? Primeiro, a gente olharia aí o fundo imobiliário, talvez não para o plano 1, olhando mais para o plano Previ Futuro, mas CCI e CRI eu não vejo muito espaço, pelo menos no curto prazo, não. Já no cenário da FUNCEF, recentemente circulou um direito de preferência de um shopping muito rentável. A gente, se tivéssemos mais margem para investir, certamente exerceríamos o direito de preferência para encarteirar mais participação nesse ativo. E o que a gente está trabalhando é na política de 19-23, uma abertura de limite para isso. A FUNCEF já está com o limite todo tomado da última política. Então, nós não tínhamos espaço em pipeline para investimentos no setor imobiliário por qualquer um dos veículos. Tá? E a perspectiva de médio prazo é que a gente vai abrir pipeline para isso. Bem, tempo encerrado. Muito obrigado à plateia, muito obrigado ao Milton, muito obrigado ao Fabiano e ao André. Boa tarde, boa noite a todos.